Então, aquilo que está no culto deve ser justificado biblicamente. Então, mesmo se tem coisas diferentes em sua igreja, você ainda pode fazer essa avaliação, né? Então, vamos à carta aos Hebreus, no capítulo 12, e eu vou então fazendo referência a algumas outras passagens, à medida que nós estamos progredindo, e eu espero que em uma hora seja suficiente para nós tratarmos um pouco sobre esse aspecto da liturgia. Então, só ficando já cientes, irmãos, que eu estou deixando para trás vários aspectos desse assunto de liturgia para apresentar de maneira mais geral a liturgia que nós usamos no culto das igrejas reformadas, não apenas aqui, igrejas reformadas aqui, mas na história, essa liturgia ela tem sido usada há cerca de 500 anos, 400 anos. E basicamente essa liturgia surge a partir do Sínodo de Dort. Inclusive, esse ano 2018 é o ano que o Sínodo de Dort está completando 400 anos. Né? Ele foi realizado nos anos de 1618 a 1619. Então, 2018 e 2019 são os 400 anos do Sínodo de Dort. E ano passado eu fiz parte do projeto Refo 500 Brasil, que realizou conferência sobre os 500 anos da Reforma, também aqui em Caruaru, e em Santa Cruz da Paraíba, na igreja do Pastor Cruz. E esse ano eu fui de outro projeto que vai celebrar os 400 anos do Sínodo de Dort, que vai falar sobre as doutrinas bíblicas resgatadas ali no Sínodo de Dort, contra a doutrina arminiana do livre-arbítrio. Basicamente, os cânones de Dort falam sobre isso, né? Então vamos conhecer um pouco dessa liturgia de 400 anos que ainda é preservada em várias igrejas reformadas e também igrejas pré-imperianas, mesmo tendo algumas variações, mas também algumas igrejas batistas e congregacionais, essas igrejas que têm um fundamento histórico mais forte. Você pode ver traços dessa liturgia, dessas igrejas que ainda estão olhando com orgulho para a sua história, e não com desprezo, como muitas igrejas têm feito, querendo que tudo seja descrito em termos de atualidade, de modernidade, de novidade. Nós vamos ver que um dos aspectos do culto, uma das características do culto é que ele é histórico. O culto não surge da iniciativa pessoal. O culto é o desenvolvimento do relacionamento de Deus com o seu povo. Então, ele está enraizado na história. Nós não inventamos um culto. Nós seguimos basicamente aquilo que o povo de Deus tem feito ao longo da história. Então, feliz é a igreja que trata a liturgia e a adoração do povo de Deus com respeito à história. Aqueles que desprezam isso cairão em muitas dificuldades. Então vamos ao texto de Hebreus, capítulo 12. Talvez, se quiser, a partir de agora, você já está gravando. Então, no capítulo 12, vamos ler a partir do verso 18. Os irmãos, na leitura já aqui, podem observar que o escritor aos Hebreus, possivelmente seja o apóstolo Paulo, mas não há nenhuma certeza disso, ele está fazendo referência a Êxodo, capítulo 19, aquele acontecimento que Deus desceu no Monte Sinai, no Monte Fumegante. Ele está olhando para trás, para aquele evento da história lá atrás, de milhares de anos, e está agora mostrando como o culto da igreja cristã chega a ser ainda mais glorioso do que aquilo que aconteceu lá atrás. Isso é surpreendente. Então a palavra de Deus diz assim: ora, não tendo chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombetas, e ao som de palavras tais que, quando os ouvia, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocava o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus,
o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisa superior ao que fala o próprio Abel. Tenham de cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente nos advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos adverte, que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, não vou falar sobre o texto propriamente dito. De vez em quando nós vamos olhar para ele, se necessário for. Uma coisa importante, sem a qual você não entende culto, são várias as características de culto. Isso é uma das aulas que ficou para trás, onde explica que o culto ele é pactual, ele é evangélico, ele é alegre, porém reverente, e o culto é histórico e é o culto da palavra. Agora eu vou pegar somente um dos aspectos para explicar, porque sem esse aspecto não prossegue do entendimento sobre o culto da igreja, que é o aspecto pactual do culto. Culto não é uma coisa que nós oferecemos a Deus, nunca é. Começando pelo jardim do Éden, Deus, depois de ter criado a primeira família, o primeiro casal, a sua igreja, ele tem colocado no jardim do Éden. É Deus que toma a iniciativa de vir ao encontro do homem diariamente na viração do dia. Vemos isso em Gênesis capítulo 13. Viração do dia ali equivale ao finalzinho da tarde, porque no hebraico, na tradição judaica, o dia não começa como o nosso de meia-noite, né? Começa no finalzinho da tarde, no crepúsculo da tarde. Então, naquele horário, todos os dias, Deus vinha ao encontro da sua igreja, que naquele momento a igreja era Adão e Eva. Mas o homem perdeu esse privilégio de ter esse encontro com Deus todos os dias. Ele perdeu depois que ele pecou. E ele até foi expulso do jardim. Ele perdeu o direito de aproximar-se ao lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. Isso é um aspecto importante também. Porque então, o encontro que acontecia entre Deus e o seu povo não era por iniciativa do homem, mas iniciativa de Deus. No jardim do Éden, isso acontecia todos os dias, na viração do dia. E existia um lugar e um horário. Você já pode ver aqui vários elementos que nós vamos verificar também no culto cristão, que não é uma iniciativa nossa, é uma convocação de Deus, que acontece em um lugar específico, em uma hora específica. E quando Deus está reunido com o seu povo, Deus fala com o seu povo, e o seu povo responde. Isso é uma síntese do que é o momento do culto, o momento desse encontro e dessa conversa pactual. Expulso do jardim, o homem perdeu completamente, não tinha mais esse encontro com Deus. E passaram-se muitos anos, e durante todo um período, até Êxodo 19, quando Deus reúne o seu povo no Monte Sinai, algumas vezes, no período dos patriarcas, acontece que Deus desce e encontra-se com alguém do seu povo. Ele faz isso com Abraão, com Isaac, com Jacó, de vez em quando no período dos juízes, mas é muito esporádico. Mas aí, quando chega em Êxodo 19, Deus tem um encontro especial com o seu povo, como não havia acontecido ainda desde Éden. Agora, de novo, Deus está descendo para encontrar-se com o seu povo. E Moisés tira o povo do acampamento, reúne ao pé do Monte Sinai, e Deus, no alto do monte, fala com o seu povo. Mas ele não queria que isso fosse apenas um ato isolado, então ele manda Moisés construir o tabernáculo.
que era a presença permanente de Deus agora de novo no meio do seu povo. Então veja que de novo agora o tabernáculo era a presença permanente de Deus no meio do povo. Mas ainda é apenas uma representação ainda muito fraca do céu, o tabernáculo. Tanto é que no Éden o homem estava dentro do jardim na companhia de Deus. No tabernáculo ainda havia muita barreira para que o homem se aproximasse de Deus. Eles não poderiam entrar livremente, eles tinham limites, eles entravam no tabernáculo, na parte do pátio, mas eles não podiam entrar na tenda, porque só o sacerdote podia fazer isso. E nem o sacerdote podia entrar no lugar onde tinha o propiciatório com os anjos, onde Deus descia, porque só o sumo sacerdote podia fazer isso uma vez no ano. Então veja, o acesso a Deus ainda estava cheio de barreiras, por causa do pecado do homem. Mas apesar disso, Deus já está graciosamente mostrando o seu interesse em habitar no meio do povo. Então, passando-se esse período, depois o tempo substitui o tabernáculo volta, no período da conquista da terra de Canaã. Mas então, em Jesus, a situação já ganha muito mais clareza. E Hebreus agora já está mencionando isso, não mais aquela referência ao antigo modo de habitação do meio do povo, mas agora por meio de Jesus Cristo, essa habitação de Deus assume uma posição muito mais gloriosa. Nesse processo de Deus encontrar com o seu povo, então, como é que nós devemos aparecer diante de Deus? Essa é a pergunta importante. Na época da reforma, tem dois princípios que até hoje determinam a liturgia da igreja. Lutero, o grande reformador, no início da reforma, ele não avançou tanto quanto deveria nesse aspecto, porque para Lutero, no culto não podia existir nada que tivesse proibido na Bíblia. Então, aquilo que a Bíblia proibiu não podia de jeito nenhum estar no culto. Mas aquilo que a Bíblia não proibiu era permitido. Então, se você prestar atenção, há uma brecha enorme aqui. Porque então pode estar no culto da igreja cristã aquilo que a Bíblia não proíbe. Se vocês assistiram o filme Lutero, existe uma cena no filme, depois, já bem lá na frente, ele já teve no castelo, já estava barbudo, e ele tem aquela saída de cavalo para ver como estão as coisas, ele chega na igreja e tem um homem lá, Carlos Tade, que ele está quebrando tudo dentro da igreja. E Lutero, então, naquele momento, entra em conflito com o Carlos Tade, porque ele diz, não precisa fazer isso. Tudo pode ficar aí. Ele não era iconoclasta como aquele não, estava destruindo tudo. Porque para Lutero não tem nenhuma proibição para essas coisas. Então é possível ter. O anglicanismo, que é uma ala da reforma na Inglaterra, manteve esse princípio. Por causa disso, você pode ver nas igrejas anglicanas muita semelhança entre o catolicismo romano, o luteranismo, porque está seguindo esse princípio. Calvino, depois de Lutero, ele dá início àquilo que mais tarde vai ser conhecido como o princípio regulador do culto. Para Calvino, não era suficiente que apenas respeitasse o culto naquilo que a Bíblia proibia, mas ele dizia, é necessário que haja no culto somente aquilo que a Bíblia ordena. Isso é completamente diferente. Então, se você vai colocar no culto o que a Bíblia não proíbe, pode ter muito mais coisa do que você imagina. Mas se você diz, não, só queremos no culto cristão aquilo que a Bíblia ordena, então você vai tirar do culto um monte de invencionice humana. Isso vai demarcar uma linha muito clara o que é realmente um culto cristão e um culto dos homens. Então esse princípio depois foi incorporado às confissões reformadas do século XVI e XVII, as confissões de Westminster, o nosso catecismo de Heidelberg. Nós das igrejas reformadas, nós usamos o catecismo de Heidelberg, a igreja presbiteriana usa o catecismo de Westminster. Então eu não sou especialista no catecismo de Westminster, porque temos um irmão da igreja presbiteriana, mas fui treinado mais no catecismo de Heidelberg. Então, quando o catecismo de Heidelberg está explicando o
primeiro mandamento da lei. Então, lá ele vai definir exatamente isso. Devemos adorar a Deus somente da maneira como Ele ordenou em Sua palavra. Isso é do livro 34, do Catecismo Heidelberg. Então, nossa confissão, seguindo essa tradição reformada, já desde Calvino, e das outras constituições reformadas do século XVI e XVII, ela define então que nós devemos olhar para a Bíblia para determinar aquilo que deve estar no culto cristão. Por causa disso, ainda hoje, você pode notar diferenças nas liturgias de culto. Em muitas igrejas evangélicas, você percebe que ainda há uma tentativa de manter um movimento litúrgico no culto. Muito embora, eu me arrisco dizer, a grande maioria, até mesmo dos liturgos, não sabem dizer por que eles estão fazendo aquilo. Por que esse momento disso? Por que estão fazendo isso? Por que agora a gente faz isso? Por que tem isso no culto? Muitos não são capazes de responder, porque eles não aprenderam sobre isso. Eles herdaram uma tradição que consegue preservar minimamente, mas não consegue justificá-la. Em outros casos, abandonaram completamente. Então, muitas igrejas hoje seguem aquele princípio de Lutero. Não é proibido na Bíblia, então é permitido. E você vê hoje igrejas para todo gosto. Então, não são igrejas que estão preocupadas em manifestar no culto um serviço de adoração segundo a palavra de Deus, portanto, segundo a vontade de Deus, mas um serviço que atenda às necessidades e às aspirações das pessoas. Então, vocês conhecem Bola de Neve, tem aquela prancha do culto que é para atender aos interesses daquela categoria. E aí você tem várias outras modalidades de igreja de culto que vai fazendo o culto de acordo com as coisas, de acordo com o gosto do freguês. Então, esses dois princípios também devem estar em nossa mente quando pensamos sobre a liturgia de culto. Se você, amanhã de manhã, eu recebi convite e vou pregar de manhã bem cedinho na igreja presbiteriana conservadora. Eu culto lá de 8 da manhã, culto aqui às 10, então eu tenho esse privilégio, eu culto 2 vezes de manhã. Então eu prego lá de 8 horas e monto um cavalo e venho para cá para dirigir o culto aqui às 10. Então eu não vou repetir o sermão de lá aqui, então quem quiser pegar o branco, pega lá aqui. Na nossa igreja, então, como muitas igrejas, nós começamos o culto geralmente com uma saudação inicial, né? Mas você pode notar alguma diferença entre os pregadores que vierem aqui, das igrejas reformadas. Pode ter algumas poucas variações, mas você não vai ver grandes diferenças. Mas, por exemplo, quando eu estou dirigindo o culto, eu sempre começo lendo um salmo. Isso é a primeira coisa que eu faço no culto e eu vou explicar por quê. O salmo, por exemplo, talvez alguns nem pensaram, nem prestaram atenção, porque esse salmo que está sendo lido, Salmo 95, por exemplo, diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemos com salmos. Porque eu leio isso para deixar bem claro no começo que vocês não estão aqui porque vocês estão, porque Deus chamou. Então, vocês estão vindo para cá atendendo ao chamado de Deus para o culto, não por uma iniciativa própria. Porque se a gente viesse por nossa iniciativa, nós não estaríamos na presença de Deus, porque Deus não recebe obras perfeitas de pecadores. Se Ele viesse, seria para nos consumir com nossas ofertas e tudo. Nós vamos aprender que é mediado por Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, é que nós somos aceitáveis diante de Deus. Então, eu sempre começo com a leitura de um salmo que deixa muito claro que nós não estamos aqui porque nós queremos. Estamos aqui porque Cristo nos chamou como o Deus da aliança. Ele tem um povo e Ele quer se encontrar com esse povo. Ele marcou dia, horário e lugar para encontrar-se com esse povo. Portanto, não vir ao culto sem uma razão legítima é pecado. Porque culto não é uma coisa sua que hoje eu vou dar, hoje eu não vou dar, hoje eu vou, hoje eu não vou. Esse entendimento é errado, esse entendimento não é bíblico. O culto, segundo a palavra de Deus, é um chamado divino.
Não, nós costumamos falar sobre convocação. É uma santa convocação, é uma assembleia solene do povo de Deus. Não é uma reuniãozinha qualquer. Pode ser que aos olhos do mundo isso aqui não significa nada. Mas quando a igreja está reunida, lemos em Hebreus, céus e terra estão unidos. É por demais valioso esse momento para nós tratarmos com uma coisa de somente importância. Depois então que nós estamos aqui e ouvimos sobre esse chamado para a adoração, então nós celebramos o nosso Deus com alegria, como o próprio Salmo está falando. Então sempre depois da leitura desse canto, nós cantamos um salmo de alegria, de celebração a Deus. E depois, então, normalmente, nós na prática reformada, para deixar bem claro que nós não estamos aqui por nossa própria capacidade, nós temos a prática de confessar o nosso socorro ao Senhor. Fazemos isso com a leitura do Salmo 128, verso 4. Geralmente perguntamos à congregação onde está o nosso socorro, e a congregação responde que é em nome do Senhor, não baseado em nós mesmos. E então, a saudação. Então veja que podemos pensar que a salvação é a primeira coisa, mas eu já falei sobre algumas coisas antes da saudação. Pense sobre quando você está na sua casa e você recebe uma visita. Então, se você combinou com um amigo seu que tal dia, tal hora ele viria na sua casa para vocês terem uma conversa, e normalmente quando ele chega na sua casa, se você é alguém educado, e especialmente você preserva um pouco dos costumes antigos, você não vai gritar lá da cozinha, entra! Não, você virá ao encontro dele, vai recebê-lo na porta e vai dar as boas-vindas a ele na porta. Isso é um costume geral, especialmente dos antigos, né? Você não simplesmente vai gritar, entra, mas você vai recebê-lo como anfitrião. Você vai dar as boas-vindas. Isso é o que Deus faz com o seu povo no início do culto. Deixar claro que Cristo está recebendo a sua igreja com a sua bênção já no início do culto. Essa bênção e saudação, usamos a palavra saudação no começo, bênção no final, mas nós não devemos pensar em coisas tão diferentes, não. Até se você pegar as cartas de Paulo, a saudação inicial e a bênção final, muitas vezes são as mesmas palavras. Então, não pense em coisa tão diferente. A saudação não é simplesmente como a gente fala, opa, bom, vem cá, e aí? Não, isso com Deus não. As palavras da salvação são as promessas com as quais Deus recebe você. A promessa de que durante o culto são essas as bênçãos que você terá. Graça, misericórdia, paz. Nós, as igrejas reformadas, nós temos um regimento, o artigo 44 do nosso regimento, que fala sobre a liturgia. Então ele menciona saudação e bênção. No Antigo Testamento, nós lemos sobre os sacerdotes abençoando o povo com as mãos estendidas. Por isso também fazemos esse ato, não porque achamos que está saindo qualquer poder em nossas mãos, mas porque assim Deus ensinou ao seu povo a fazer como sinal de que a bênção não procede de nós mesmos, mas procede de Deus. Então a congregação deve entender isso não como uma mera mão de homens, porque de mim não sai virtude nenhuma. Vocês devem realmente estar elevando os olhos de vocês aos céus, de onde procede a promessa sobre essas palavras que estão sendo pronunciadas pelo ministro. Se você percebeu, já aqui no comecinho está acontecendo essas duas coisas que marcam o culto pactual. Quando falamos sobre culto pactual, falamos sobre o culto de Deus com o seu povo. É uma rua de mão dupla, então você tem uma rua indo e outra rua voltando. Então tem carros indo e carros voltando. Nós usamos essa analogia para falar sobre o culto, porque no culto cristão é como uma rua de mão dupla, onde alguns elementos do culto estão partindo na direção de Deus, e alguns elementos estão partindo de Deus na direção do seu povo. Vocês podem pensar sobre isso. Quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos pregando a Bíblia, quando a Bíblia está sendo recitada, então nós estamos ouvindo Deus falar conosco. E a igreja que recebe a voz de Deus por meio da leitura e da pregação, ela responde a Deus com gratidão, por meio de cânticos,
de oração, do amém, de confissão, do pecado, mas também confissão da fé. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então podemos ver essa mão dupla funcionando aqui, com elementos que vão para Deus, elementos que vêm de Deus para o seu povo. Isso é o culto pactual. Quando nós falamos sobre o culto pactual, nós não enfatizamos as particularidades do culto. No culto é Deus e o seu povo. Não é mais Deus e eu, mas Deus e o seu povo. Isso é uma marca do culto cristão e reformado. É nunca olharmos para o culto como se ele tivesse 3 ou 4 partes envolvidas. Essas são sempre 2 partes envolvidas, Deus e o seu povo. Então, quando o ministro que está responsável por dirigir um culto, ele está lendo a Bíblia, ele está pregando, ele não é um mediador entre Deus e o homem, como o catolicismo romano ensinou. O papel do ministro aqui, ele é de representante. Então o ministro, ele tanto pode representar o povo, como ele representa Deus. Ele representa Deus quando ele está lendo a Bíblia e pregando a palavra de Deus. Naquele momento é a boca de Deus aberta para o seu povo. Então aquele homem que está aqui, ele deve desaparecer. Por causa disso, não é bom, no mínimo falando, que o homem que está aqui na frente se destaque tanto. Ele deve procurar simplicidade em todos os aspectos, tanto na apresentação formal, como também nos gestos. Ele não deve nunca chamar atenção para si, não é o seu exemplo, a sua história, o seu testemunho. Porque se ele está representando Deus, ele tem que pegar os olhos da congregação e dirigir ao trono da graça de Deus. Esse é o papel dele. Mas, eventualmente, o ministro também está representando a congregação como mais um do povo. Quando ele está orando, quando ele está cantando junto à congregação, quando ele está dando amém junto à congregação, quando ele está confessando junto à congregação. Naquele momento, o ministro, o pastor, o dirigente, ele é mais um no meio do povo. Não temos muito tempo para explicar isso, mas você percebe isso em Êxodo 19, você percebe depois isso em Josué 24, quando Josué reúne o povo para renovar a aliança. Naquele momento, no Antigo Testamento, Josué e Moisés funcionavam como mediador, mas não é o caso do pastor. O pastor não é mediador, porque esses mediadores apontavam para Jesus Cristo, que é o mediador da nova aliança, o único mediador entre Deus e o homem. Então o culto cristão, ele é mediado por Jesus Cristo. Então não deve confundir o papel do pastor com o papel de Moisés ou com o papel de Josué. Isso é errado. Não tem a ver com o papel de Moisés e de Josué. Apesar disso, Deus ainda está usando homens. Mas esses homens são representantes e não mediadores, porque nós temos acesso livres a Deus como povo de Deus. Se nós entendemos esse aspecto pactual, Deus e o seu povo, 2 partes, nunca 3 nem 4, então o pastor não é Deus, o povo e o pastor, de jeito nenhum. Também entendemos, e por causa disso nos cultos das igrejas reformadas, e em muitas outras igrejas de tradição reformada também, evita-se que no culto cristão tenha apresentações. Porque naquele momento que você tem uma apresentação no culto, pode ser um canto, pode ser em alguns lugares até peças teatrais, terrivelmente já estão acontecendo. Isso é muito lamentável, isso nada tem a ver com o culto cristão. Quando você faz isso, você pega a igreja e rouba da igreja o papel bíblico dela, de ser ativa durante o culto, para fazer dela espectadores do culto. Então os membros, eles estão passivos como espectadores, porque agora é o momento da terceira parte, aquela pessoa que está apresentando qualquer coisa que seja aqui. Então agora tem Deus, o seu povo tem uma apresentação, e o povo está como espectador. Isso nada tem a ver com o culto cristão. Isso quebra o aspecto do culto pactual. Isso realmente destrói o relacionamento que Deus mantém com o seu povo, e especialmente no culto. Então, por causa disso, as igrejas de tradição reformada confessional, porque hoje
isso deve ser dito, não é mais suficiente você falar sobre só reformados, igrejas reformadas, igreja de tradição reformada. Isso não é mais suficiente, porque reformado hoje, infelizmente, tornou-se uma moda legal. Muita gente quer ser reformado, é bom, é bonito, 500 anos de reforma, eu sou reformado. Então é preciso falar sobre confessionalidade. Se eu sou reformado, a minha confissão reformada está baseada em quê? Então, se você é reformado segundo você mesmo, isso não tem nada a ver com ser reformado. Então, ser reformado é confessar a fé cristã segundo os princípios reformados que já foram estabelecidos nas confissões das igrejas, das várias igrejas de tradição reformada no século XVI e XVII. Você pode falar sobre as igrejas reformadas propriamente ditas, as continentais, pode falar sobre as igrejas presbiterianas, sobre batistas, sobre congregacionais, que no passado tiveram suas próprias confissões, onde nas confissões eles demonstravam que eram reformados. Então, se alguém se declara reformado sem expor a sua confissão, isso não é suficiente. Por isso nós sempre falamos sobre confessionalidade. Isso é outro tema, mas é importante que se diga. Porque então, quando nós somos cristãos confessionais, nós vamos respeitar esses princípios. E ao longo da história da igreja, já Lutero combateu os coros dentro da igreja. Você vai ver isso estudando sobre Lutero, músico, ele combatendo os coros e tirando as melodias da boca dos profissionais da igreja e colocando na boca da congregação. Lutero foi o primeiro, já em 1524, o primeiro ináriozinho conhecido foi o Lutero que fez. Poucos inários no começo. Depois Calvino faz a mesma coisa e traduz alguns hinos e principalmente os salmos. Talvez você já ouviu falar sobre salmos na melodia genebrina, né? São salmos que foram metrificados lá atrás por Calvino e alguns outros e que foram legados na história da tradição reformada. Então ele queria tirar os cânticos da boca dos profissionais e colocar na boca da congregação. Por isso ele colocou melodia no salmo para que a igreja pudesse cantar. Porque no período da igreja medieval, o povo não cantava mais. O povo não participava mais do culto. Nem entendia a palavra, que era em latim. O padre ficava de costas e sussurrando. O povo não participava. Então aquilo nada tinha a ver com o culto da igreja cristã, que é um culto pactual, o culto entre Deus e o seu povo. Naquele momento o povo foi deixado de lado e agora o clero havia tomado o lugar da igreja. Então, Deus fala pela leitura, pela pregação, a igreja responde por meio do cântico, por meio da oração, por meio do amém. É bom que se diga, a oração mostra que o culto é pactual. O Senhor Jesus ensinou em Mateus 6 que a gente, quando ora, quando nós formos orar, não deve ser eu, meu, para mim. Não temos isso em Mateus 7, temos sobre nós, nosso, para nós. A própria oração mostra que a oração é pactual, é a oração da igreja, é a boca do povo de Deus orando. Tem um texto interessante, convido vocês aí em Atos Apóstolos, capítulo 4. Se você convida alguém para dirigir uma oração, então presume-se já de início que essa pessoa vai conduzir a igreja em oração. Ela foi chamada para isso, né? Então, a sua oração é a oração da igreja. Não faz muito sentido se, embora na prática é exatamente isso que acontece algumas vezes. Aí, chamou o irmão fulano para orar. O irmão nem abriu a boca ainda. E começou a abrir a boca, já está todo mundo orando. Assim, o irmão foi chamado para fazer a oração. Então, se ele foi chamado para fazer a oração, então a igreja vai fazer da sua palavra a sua própria oração. Somos nós. E por causa disso, nós sempre evitamos na oração o pronome eu, meu, para mim, Senhor, eu, nós, teu povo que está aqui, reunido. Então a congregação daquele momento
ela está realmente em espírito, fazendo das palavras da oração a sua própria oração a Deus. Por quê? Porque se ela não faz isso e cada um começa a ter a sua própria oração, então naquele momento você não tem mais um povo, você tem um corpo de particulares. O corpo foi fragmentado, os braços e pernas foi espartejado. Você mantém o povo na integridade quando o povo está uníssono, quando ele está em uma só voz. Vamos ler sobre isso agora. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, verso 23. Pedro e João, no capítulo 3, haviam ido ao templo, aquela passagem onde ele fala para o aleijado, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu levanta e anda. Por causa disso, eles haviam sido presos. Enquanto isso, a igreja estava reunida em algum lugar, orando, intercedendo pelos irmãos. Pela graça de Deus, Deus ouviu a oração da igreja. Teve aquela situação onde o anjo abriu as grades, né, da cela, eles saíram e vieram para o lugar onde a igreja estava reunida. Agora, a igreja vai agradecer a Deus em oração. No verso 23, uma vez soltos, procuraram alguns irmãos e lhes encontraram e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram, está vendo aqui? Unânimes, todos de uma só voz, todos juntos, eles levantaram a voz. Mas será que o que a gente vai ver daqui para frente é que toda a congregação conseguiu, todos juntinhos, dizer as mesmas palavras, citar os mesmos textos bíblicos, na mesma hora, em uma só voz? Será que é isso? Não. É que alguém aqui se levanta em nome da congregação e está dirigindo a congregação a Deus em oração. Então, naquele momento, a voz desse portador é a voz da congregação. Ele diz: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai teu servo. E ele está até citando passagem do Antigo Testamento, aqui é o Salmo 2. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginavam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado. Mais uma vez, então, a voz de todos. Alguém disse assim, mas não pode não que realmente estava toda a igreja juntinho falando, repetindo exatamente o que pode. Como um milagre, Deus pode ter feito isso. Mas essa não é a única vez. Tem outras passagens no Antigo Testamento onde alguém se levanta e ora, e no final isso é dito, e a voz do povo. Então, de fato, isso está bem de acordo com o próprio ensino bíblico. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 34, diz: porque Deus não é Deus de construção, mas Deus de paz. E no versículo 40 ele fala sobre a boa ordem na igreja. Então, essa boa ordem exige que cada coisa no culto seja feita da maneira mais organizada. Até quando ainda existiam as línguas e profecias, Paulo diz: é necessário que faça um após o outro, um de cada vez. Paulo está dizendo: todo mundo junto? Não, isso é bagunça, isso é desordem. Então, o culto sempre é organizado. Então, estamos vendo que até a oração mostra que é a oração do povo de Deus. Também o cântico é o cântico do povo de Deus. É a boca da congregação. Não é a boca de uma pessoa cantando e a congregação assistindo. Isso não é pactual. Isso não é culto corporativo. Isso não é a voz do povo. Então, a marca do culto cristão é quando o cântico procede da boca da congregação, a
oração procede da boca da congregação, o amém procede da boca da congregação, a confissão procede da boca da congregação. Então falamos sobre cânticos, orações, as confissões na igreja, que também mostram essa mão que são os elementos do culto que marcam a gratidão e a resposta do povo em relação a Deus. No começo do culto, geralmente fazemos confissão de pecado, e no fim do culto, muitas vezes fazemos uma confissão da fé. Eu espero que vocês possam entender um pouco mais por que nós fazemos isso também no culto. É até interessante que muitas igrejas não fazem mais dois cultos, de manhã e de noite, eles só fazem um culto. Isso não é pecado, não acho que é pecado. Mas eu acho que quando a igreja reúne-se em dois cultos, eu acho que há fortes razões bíblicas para isso, porque também no Antigo Testamento nós podemos ver, em uma das aulas eu falei sobre isso atrás, podemos ver que existiam sacrifícios fixos de manhã e no final da tarde, mas não somente as ofertas do Antigo Testamento, no Novo Testamento, a igreja cristã, bem no comecinho, tem testemunhos dos pais da igreja e até em documentos extra-igreja, que a igreja estava se reunindo no começo do dia e no final do dia. Muitas vezes isso acontecia porque muitos dos que deviam estar no culto eram escravos e não podiam. Então, ou eles faziam o culto bem cedo, antes que eles pudessem estar servindo aos seus senhores, ou depois do expediente, quando liberaram os seus senhores. Então, o culto cristão geralmente era bem cedo ou no cair da tarde, às vezes já de noitinha já. E tem um homem que ele é muito importante porque ele não era cristão, Plínio, o sábio, ele é do ano 150, 160, na época do imperador Trajano. Plínio, da região norte lá da Ásia, no lembro local, ele estava recebendo muita queixa de um grupo de pessoas que estavam adorando o homem como se fosse Deus. Cristo, né? Os cristãos. E ele então estava castigando esses cristãos e até matando esses cristãos. Só que de repente começou a chegar alguns desses cristãos que eram cidadãos romanos. Ele não podia mais matar, eram cidadãos romanos, mas também cristãos agora, não eram só judeus, como antes, ou bárbaros. Então, ele, em alguns casos, ele pune cidadão romano, multa, e alguns até envia para Roma, o imperador. Mas aí ele escreve uma carta para Trajano, pedindo conselho, como ele deveria lidar com essas situações. E, então, o relato que ele dá, do que ele testemunhou sobre os cristãos, é bastante interessante, porque Plínio, ele fala sobre duas reuniões que os crentes faziam. Ele fala o nome Cristo, e ele diz que, por exemplo, num desses cultos, essas pessoas se reuniam para comer a carne desse tal Cristo. E a gente sabe o que é isso, né? A ceia do Senhor. Você sabe que naquela época alguns cristãos foram condenados, acusados de canibalismo, porque o que eles diziam? Que eles se reuniam para comer a carne do Senhor. Eles eram acusados de canibais e até punidos por causa disso, na ignorância deles, porque não sabiam que nós nunca ensinamos que transforma-se na igreja católica depois de Cristo, mas é uma presença espiritual de Cristo nos elementos, né? Mas é importante porque mostra que a celebração da Santa Ceia foi preservada na igreja desde o princípio. Então, no testemunho de Plínio, ele está mencionando dois cultos. Ele está mencionando que num desses cultos ele se reuniu para comer a carne desse tal Cristo. Então, que é possível que existia uma liturgia diferente, uma para o culto da Santa Ceia e outro para o culto sem a Santa Ceia. Então, esse testemunho é bem importante porque quando nós hoje temos dois cultos, algumas igrejas realmente estão combinando esses dois cultos. Ao mesmo tempo que cada culto é um culto em si mesmo, os dois também têm uma relação entre eles, não são coisas completamente separadas. A cada culto, nós começamos confessando os pecados e terminamos confessando nossa fé em Deus no culto. Fazemos isso tanto de manhã como de noite. Mas tem duas coisas presentes dentro do culto que deixam isso mais claro ainda. E, nesse sentido, ele mostra uma complementação entre si. No culto da manhã, nós, nas igrejas reformadas,
nós costumamos ler os 10 mandamentos. Eventualmente pode não acontecer por uma razão especial, mas via de regra, sempre no culto da manhã nós fazemos a leitura dos 10 mandamentos. Por que fazemos isso no culto da manhã? Que queremos deixar bem claro na nossa chegada no culto a Deus, de que lendo os 10 mandamentos, não tem esse cidadão ou cidadã que fique de pé diante de Deus com sua justiça. Porque os 10 mandamentos é como um espelho que reflete a nossa realidade triste do pecado. Não tem como você ouvir sobre um dos mandamentos e dizer, até agora eu estou legal nesse aqui. Não tem como. É impossível. Todos os dias, todo momento, de diversas maneiras, nós estamos quebrando persistentemente a lei de Deus. Nós só podemos permanecer por causa da mediação de Jesus Cristo, que por causa de termos quebrado a lei de Deus, Ele foi para a cruz e levou os nossos pecados sobre o seu corpo de madeira e suportou lá o castigo que a gente merecia. E lá na cruz, Ele nos reconciliou com Deus. Nós não chegamos no culto reconciliados com Deus em nós mesmos. Somos completamente dependentes de Jesus Cristo e da obra que Ele realizou na cruz. Quando lemos os 10 mandamentos, qual é a reação depois disso? É orar a Deus confessando os pecados. Não tem. É claro que isso não significa que nós esquecemos que nós somos crentes, que estamos ali, e então nós voltamos a ser pecador para depois ser crente de novo. Não, mas deixamos claro, somos conscientes de que nós somos pecadores e confessamos os nossos pecados, às vezes com uma oração, às vezes com um cântico. Tem alguns cânticos que são orações, né, cantadas. Temos o Salmo 32, no Inário Maceió, que a gente usa, acho que no 59, certa em tristeza eu causei, Senhor. Então são hinos de contrição. No segundo culto, no culto da noite, também começamos confessando os pecados e encerramos também confessando nossa fé. Mas complementando o culto da manhã, nós não vamos agora ler os 10 mandamentos de novo, já fizemos isso pela manhã. Mas antes de ir embora, nós lemos alguma coisa que demonstra o resumo da fé confessada pela igreja. Daí vem a prática das igrejas reformadas, e acho que talvez alguns igrejas presbiterianas também, embora eu seja igreja presbiteriana, às vezes usa um artigo da confissão, de vez em quando lê. Então, ouvindo isso, eu fico muito feliz, porque nós também fazemos isso. Mas assim, não tem nenhum problema que não tem uma regra sobre o que deve ser lido, né? Então pode ser um artigo da confissão, um artigo do catecismo, não tem problema. No nosso caso, como a gente faz uma confissão da congregação toda, então o credo apostólico e o credo niceno são documentos mais conhecidos, então todo mundo consegue recitar juntinho, é mais fácil, né? Se é um documento que ninguém conhece, é mais difícil de todo mundo, né, seguir o mesmo tom ali. Então eu fico feliz também. Então no final do culto, nós sempre, antes de ir embora, a igreja que desde manhã está adorando a Deus, ouvindo Deus e respondendo Deus, e que já até confessou o seu pecado de manhã, antes de ir embora, ela confessa a fé que une eles na presença do Senhor. E o credo apostólico, o resumo da fé cristã, que se alguma igreja que se diz cristã nega qualquer aspecto desse credo, ela está fora da igreja de Cristo. Porque é a confissão mais básica da fé cristã, é o credo apostólico. O credo apostólico, se você observou, está dividido em 3 partes: a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Então, o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fazendo na economia da salvação para que nós possamos viver como povo de Deus? Se você nega a obra da Trindade apresentada no credo apostólico, que sabemos que tem igrejas hoje que se dizem cristãs, mas negam a doutrina da Trindade. Então, negar o credo apostólico coloca realmente fora da igreja cristã. Não significa que todas aquelas igrejas cristãs que mantêm o credo apostólico, mesmo que não usem na igreja, porque algumas igrejas não fazem uso do credo apostólico. Não acho que tem problema nisso não, porque não é uma obrigatoriedade, né?
Ele pode até não usar, mas ele deve confessar ali. A igreja ainda deve confessar a verdade que está ali. Se ela nega essa verdade, está fora da igreja de Cristo. Então, algumas igrejas que não usam o credo, existe um certo preconceito, porque no Brasil, especialmente, eu não posso falar muito lá fora, porque nunca viajei em outros países. Mas falando sobre o Brasil, nós temos uma reação, ou melhor dizendo, uma hiperreação a qualquer coisa que você sentir cheiro do catolicismo romano. Se você sentir o cheiro, se a cor foi parecida, se algum ato é similar, então você pega e joga fora. Essa é a reação que a Igreja Evangélica no Brasil tem adotado desde a Constituição de 1888. E foi a partir dali que as igrejas ganharam liberdade para adotar símbolos cristãos, porque até então as igrejas eram proibidas de usarem cruz, vestimentos e qualquer coisa que indicasse um símbolo cristão, porque isso era prerrogativa da Igreja Católica Romana. Então, proibidos de usar os símbolos cristãos, eles criaram um repúdio por isso. Só que depois elas tiveram liberdade de usar, mas elas haviam perdido essa prática. Mas se você voltar no tempo, presbiterianos, reformados, batistas, congregacionais, todos eles usavam cruz, não crucifixo, né? Não falo sobre um Cristo pendurado na cruz, mas o emblema de uma cruz. Até você tem um símbolo reformado bem conhecido, o cristograma, o Kyrie-ho. Não sei se vocês já viram, duas letrazinhas gregas entrelaçadas, que são as duas letras iniciais do nome Christos. Então forma esse cristograma que, segundo a história, Constantino, quando dirigiu-se para conquistar Roma, ele mandou desenhar esse emblema nos estandartes do exército que conquistou. E então permaneceu isso como símbolo cristão, e até na reforma foi bem usado isso. Quando a gente termina de dar banho, a gente tira o bebê e joga a água suja fora. Mas eles não fazem isso não, eles estão jogando água com o bebê e tudo dentro. Porque algumas doutrinas estão lá, junto com a água suja. Mas o que a gente tem que fazer é lavar e tirar isso, e somente a água suja jogar fora. Não o bebê com a água. Mas muitos evangélicos estão fazendo isso. Estão olhando, tem cheiro de catolicismo romano, fora. Tem cor de catolicismo romano, fora. Na época da Reforma teve um movimento muito conhecido, chamado de Anabatistas, que não é a mesma coisa que batistas, embora a semelhança de palavras, mas os anabatistas esse nome ficou sobre aqueles grupos extremistas da Reforma, que eles queriam reforma não para o retorno às Escrituras, que era o princípio da Reforma protestante, só a Escritura. Eles queriam reformar a igreja fazendo o contrário do que a Igreja Católica fazia. Então eles vão para lá e vão para cá. É preto? Não, é branco a partir de agora. Eles estão usando redonda, vamos usar o quadrado. Então, não era uma investigação para ver o que a Bíblia diz sobre isso e recuperar as verdades bíblicas que estavam perdidas lá dentro. Eles não fizeram isso. Esse movimento, então, de contra-reforma não existe como um movimento histórico, mas o sentimento continua hoje, de rejeitar certas coisas pelas aparências dela, pela repulsa à sua aparência. Por causa disso, então, muitas igrejas não usam o credo apostólico. Quando você faz o credo apostólico, cruz, credo, que pensa logo, você é a igreja católica romana, e não tem nada a ver com a igreja católica romana. A história do credo apostólico é muito anterior àquilo que então ficou denominado como Igreja Católica Romana, com a primazia de Roma sobre as outras igrejas. O credo apostólico começa o seu desenvolvimento já no século terceiro e quarto da era cristã. Então era a prática da igreja de quando ia tomar a profissão de fé de um catecúmeno na igreja, eles usavam um resumo da fé, para que essa pessoa pudesse aprender e confessar aquelas doutrinas fundamentais, e assim então surgiu o credo apostólico. O credo niceno já é outra história posterior. Então, veja que os dois cultos estão se complementando agora. O primeiro e o segundo, começando confessando os pecados, e antes de ir embora, confessando a fé.
Então, nós estamos olhando para a Escritura e estamos vendo como é que melhor podemos expressar essa conversa pactual com Deus. E para concluir, falamos sobre o conteúdo da conversa, é o Evangelho. O culto inteiro está contando a obra da salvação, porque fala sobre, já no começo, o chamado de Deus, e também ouvimos por meio do Evangelho, quando nós estamos lendo o Salmo de convocação. E quando nós aparecemos diante de Deus, aparecemos reconhecendo que nós não temos nada em nós mesmos que nós podemos oferecer, mas nos alegramos pelo Deus que nos chamou a essa santa posição. Então, o Evangelho, a pregação, ela processa a obra da salvação. É claro que cada pregação vai ser diferente, porque ela vai estar baseada em uma passagem diferente da Escritura. Então, ela vai expor aspectos diferentes da mesma história. Cada vez que estamos pregando a Bíblia. E a Bíblia é o registro da revelação de Deus acerca do plano de Deus para a redenção do seu povo. A Bíblia não é um registro da história de um povo. Se fôssemos entender o Antigo Testamento como a história do povo de Israel, nós seríamos forçados a admitir que está faltando muita coisa, tem coisas importantes. Por exemplo, nós sabemos sobre como se originou a língua desse povo. Então, como o livro está contando a história de um povo, já tem alguma coisa que a gente não tem. Mas não é isso que a Bíblia está fazendo. A Bíblia não está contando a história do povo de Israel. Essa é a acusação que os mestres em história secular fazem para reduzir a Bíblia a uma mera historiografia do povo. Cada povo tem sua história, conta a sua história do seu próprio jeito. Também os judeus reconstruíram as suas origens a partir de mitos antigos, estabelecendo o seu próprio padrão historiográfico. Então eles estão contando a partir de sua própria perspectiva, criando sua própria história. E temos, segundo eles dizem, temos aquilo que está hoje registrado na Bíblia. Isso não é verdade. A Bíblia é o registro que vem de Deus. É aquilo que Deus está revelando, que Ele está fazendo na história do povo que Ele escolheu. Isso é bem diferente. Não é mais o povo registrando a sua história, mas Deus registrando somente aquilo que Ele achou necessário para a nossa salvação, saber, e registrou isso, deixou isso registrado na história do seu povo e também de maneira escrita. Por causa disso, nós não precisamos de nada além do que está aqui. Não tem nada que eu possa dizer para contribuir com a salvação de vocês que não esteja aqui na palavra de Deus. Pregação do Evangelho processa essa história da salvação. Essa história da nossa salvação, ela é contada cada vez, cada pregação está contando um aspecto dessa história, porque ela é bem ampla. Deus nos revelou muito sobre essa história. E o próprio culto inteiro também está contando isso, desde a nossa convocação até a nossa despedida e envio de novo para as nossas casas, que é o final do culto, a bênção final. A bênção final, ela é Deus dizendo para nós: olha, vão para o lugar onde vocês vieram, mas vocês vão com o quê? Com aquilo que vocês receberam aqui. E até Cristo promete com as palavras da bênção final, que essas palavras carregam a promessa de Deus, de que essa graça, essa paz, essa misericórdia, experimentada e processada no culto, nos acompanhará durante o restante da semana. Porque o culto marca o início da nossa semana, não o final. Não é que a nossa vida culmina no culto cristão, como às vezes a gente até lê esse livro. Eu realmente, de jeito nenhum, não dá para conceber isso não. O culto irradia para a vida cristã no restante da semana. Então, aquilo que nós recebemos no culto é aquilo que nós vamos usar no restante da semana. Então, negar-se a vir ao culto é abrir mão daquela bênção necessária para o restante da semana. Sabemos que, por motivo legítimo, é possível alguém não vir ao culto. Há várias razões que podemos compreender que impedem uma pessoa de vir ao culto. Mas preguiça, negligência,
preferência por outras coisas, seja as coisas do lar, seja trabalho. Por isso, cristãos devem lutar fortemente contra a ideia de trabalhar no domingo. Eu sei que de vez em quando você não consegue se livrar disso, porque vivemos uma sociedade que transformou o domingo propriamente, se não um dia qualquer, às vezes até mais importante do que outros dias da semana. E isso às vezes força que pessoas tenham que trabalhar no domingo. Mas cristãos que têm que trabalhar no domingo, eles devem realmente pensar: é aqui que Deus queria que eu tivesse, ou lá onde o povo está reunido, Cristo está abrindo sua boca e dizendo: vinde, enquanto que eu estou aqui trabalhando. Isso deve ser motivo para constranger o coração e lamentar e lutar e se esforçar para chegar o dia em que esse cristão, no domingo de manhã, não se levanta da cama para ir a outro lugar que não seja para o lugar onde o povo de Deus está reunido. Tendo paciência com as situações adversas, mas nunca devemos nos contentar com a resposta que, infelizmente, de vez em quando temos de ouvir de algumas pessoas: irmão, mas vai botar comida na minha mesa? Ou seja, está tudo muito bem, eu tenho que trabalhar, é normal, está beleza. Não, isso mostra um coração que não ama a Deus. Um coração que não ama a Deus, que vai se humilhar, que vai lamentar, que vai chorar. Porque enquanto a igreja está reunida em torno do trono vazio, dizendo: nosso Senhor não está aqui, Ele ressuscitou, você está lá, um varrendo, um vendendo, outro fazendo isso. Que momento há no domingo mais especial do que declarar a redenção, a salvação realizada por nosso Senhor Jesus Cristo?